olhando para trás, nós estamos no mês 7, 8, talvez contando a Ásia, nós estamos no 9º mês de uma pandemia, de uma epidemia mundial. E tem sido uma experiência, eu acho que única para a maioria de nós, aqueles de nós que não lembram o período de 1917, 1918, é uma experiência nova para nós. Ou seja, E é importante lembrar também, é um período difícil, um período de incerteza, um período de preocupação com algum ente querido que está doente, está internado, ou está recuperando, ou vai viajar, vai estar exposto. É importante lembrar que nada, nenhuma coisa minimamente pequena no universo não acontece sem a vontade de Deus. Então, isso em si já deve nos tranquilizar, deve nos dar ânimo para continuar e saber que houveram pandemias no curso da humanidade, houveram epidemias grandes, inclusive no século XX. A maioria de nós vivemos uma parte mais, digamos, mais privilegiada do mundo, mas muitas regiões passaram por epidemias muito assombrosas. E faz parte do curso da humanidade. Pandemias já aconteceram muito maiores, muito piores do que nós estamos vivendo hoje, e todos foram embora, todos correram seu curso e acabaram. Nenhuma pandemia, mesmo se deixar solto, que não é o caso de hoje, nenhum dura anos e anos. Começa a se extinguir de alguma maneira. Algo que nós pensamos mais que o normal nesses meses é a questão da saúde. E em tempos de crise e de, pelo menos, percepção de ameaça, a saúde muitas vezes é definida como ausência de doença. A saúde, sim, é indicado por ausência de doença, mas é algo muito mais difícil de definir e algo que talvez foge um pouco dessa definição simplista. Como que cada um de nós se imagina? O eu saudável. Quando nós fechamos os olhos, graças a Deus que eu estou saudável, ou Deus queria que eu estivesse saudável, o que cada um de nós vê? Isso tem muito a ver com a imagem que nós temos de nós mesmos, com a compreensão que nós temos de quem somos. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso, vamos sair desse abstrato. E a imagem, quanto nos deixamos que a sociedade nos defina e nos imponha a imagem de uma pessoa saudável. Ou seja, tem nossa percepção, nossa compreensão, quando nós fechamos os seus olhos, imaginamos como que estamos ou como que estaríamos se estivéssemos saudável. E isso pode existir sob influência e sendo influenciado, se deixando influenciar muito pelas normas da sociedade, pelo bombardeio do marketing, pelos influenciadores comerciais ou com outros interesses, ou pode ser algo mais, digamos, mais protegido, mais independente, mais decidido por nós, guiado por alguma filosofia, guiado por alguma atração de fé ideológica ou idealista. Então, nós vamos entrar em algumas imagens e agora a Ana Paula vai ver se toda essa instrução que me deu sobre
sobre como... Opa, Ana Paula, eu preciso, por gentileza, a sua autorização para compartilhar Acabei a de lhe tela. dar. Acabei de lhe dar. Obrigado. Prontinho. Até que essa vez não deu problema. Então, essa é uma imagem que nós vemos muito. Não sei se é muito pequeno, se dá para ver, mas muitas vezes quando pensamos, quando nos é apresentado a imagem de saúde, muitas vezes é alguém... meditação, yoga tá muito em moda, tá ótimo, mas muitas vezes é alguém geralmente solitária, ou seja, a imagem de bem-estar, a imagem de um momento agradável é a pessoa solitária. Isso é muito interessante. A maioria das fotos que eu vi também são de pessoas de ascendência europeia. Isso, a grande maioria são pessoas de ascendência europeia, de pele mais clara. A grande maioria são mulheres. A grande maioria tem entre, digamos, 20 e 30 anos, magras ou excessivamente magras. Enfim, essa é uma versão que a sociedade nos impõe. Nada contra a meditação, nada contra a yoga, mas temos que poder olhar além das imagens que nos são apresentadas. Outras imagens são levadas, esse é um extremo, dado que a sociedade, em boa parte, tem uma influência muito materialista, então nos impõe uma imagem ou de saúde, ou de força, ou de bem-estar, ou de ser evoluído, que é muito virado para o corpo. E isso é imposto independente do gênero, da cor da pele, é algo muito imposto que leva aos extremos. Que horror! Sem mais comentário. Então, e até tem imagens que são irrisórios, onde se vê que a saúde não é o ponto central da atividade, né? Outras vertentes, imagens sobre a saúde, tem a ver com a dieta, por exemplo, e mais uma vez, por exemplo, essa imagem de uma dieta vegana, só tem coisa boa aí, só tem coisa que de fato faz bem, ajuda a saúde. E outra coisa que não vemos muito é nas imagens, quando se fala de saúde, geralmente não vemos crianças, geralmente é uma faixa etária jovem adulto que define. Então, é algo virou muito virou muito clichê, como dizem em inglês. E isso reflete mensagens conscientes e subconscientes que a sociedade impõe ou a sociedade aceita sem pensar muito ou até sem se dar conta de que está sendo induzido a pensar de tal maneira. Alguns motivos por essas influências são motivos comerciais, de venda mesmo. A indústria de vender a imagem da juventude, a indústria de vender a perda de peso, a indústria de vender entretenimento e por aí vai. E também reflete a filosofia mais difundida, que é uma filosofia materialista. Se vivendo sob uma filosofia que não reconhece os aspectos espirituais, então é quase inevitável
que as pessoas virem sua atenção para a parte física. E quando não exercida a moderação, leva aos extremos. Algumas imagens que nós vimos são de extremos, são pessoas que, além de passar horas e horas e horas dando atenção para o seu corpo, numa academia, correndo, fazendo tratamento de estética em clínicas. Eu me lembro uma atriz que era muito famosa nos anos 90, ela, com 30 e tantos anos, tinha realizado 17 cirurgias plásticas, até para os joelhos, as coisas mais absurdas. E não era uma pessoa com excesso de peso, com algo deformado, era uma pessoa que começou essas cirurgias já com boa proporção, com peso normal ou até de menos. 17 cirurgias. Tinha outra figura, outra celebridade, que era da realeza europeia, muito popular nas revistas mais, assim, digamos, o paparazzi da Europa e do mundo. E ela passava 2 horas por dia na academia. Mas até aí tudo bem. Só que eu me lembro um autor escrevendo nessas palavras curiosas. Esse autor diz que ela passa 2 horas adorando o templo do seu corpo. Olha a sacada desse autor. Estava falando que essa pessoa, o objeto de adoração dessa pessoa era seu corpo. O templo dela, no sentido de devoção, de sacrifício, de dedicação, era seu próprio corpo. Eu achei muito interessante a escolha a escolha das palavras para essa princesa europeia. Então, nós podemos continuar, já que estamos falando do que a sociedade nos impõe, vamos continuar olhando para variações e alternativas de como podemos imaginar o eu saudável. Então, claro que o que nós estamos vendo são alternativas baseado na... Gente, dá para... Não sei, Ana Paula, se dá para ver, não sei porque está aparecendo tão pequena aqui. Dá para ver bem. Tá nítido. Tá bom. Tudo bem, então. Então, nós podemos olhar alternativas, ou pelo menos modificações, de como nós podemos nos imaginar sendo saudável. E sabemos que a visualização de um estado de saúde, de alegria, de leveza, e por aí vai, um estado sem dor, por exemplo, só visualizando isso afeta nosso bem-estar. Isso não é muito polêmico, é muito bem colocado. Por isso que a imagem, a questão de autoimagem é tão importante, vai muito além de uma discussão teórica, uma discussão supérflua. Então, aqui nós vemos um grupo de pessoas, a instrutora é ainda do mesmo grupo que nós sempre vemos fotografado, solitário, geralmente numa praia, mas aqui nós vemos uma atividade em grupo, né? Tem pessoas de cores diferentes, de pesos diferentes, são pessoas que já passaram de 55, 60 para mais, e é uma atividade, ainda que seja
voltado para o interior, é uma atividade que eles estão exercendo em grupo, ou seja, o bem-estar não é definido por solidão, por estar longe dos outros. O bem-estar e a saúde pode ser visto também em questão de um estado interno. Então, olhando para essas pessoas, eles não estão fazendo nada que seja diretamente voltado para a saúde. Não estão fazendo exercício, não estão meditando, mas certamente dá a impressão de um grupo que está bem, que está sem pensar no corpo e na questão de doenças, parece um grupo que estão felizes, estão alegres, tem companhia, tem um estado de bem-estar coletivo, e isso muito claro. Eles têm diversidade de idade, de aparência, de postura, de tamanho. Então, isso, para mim, é sim um estado de saúde. Agora, olhando para essas pessoas, nós não sabemos se ele tem algum problema de saúde, se ela tem dor nas juntas. Então, nos afastando um pouco da questão do corpo e dos problemas tecnicamente definidos do corpo, eles refletem um momento de saúde, de bem-estar, e não pelo que estão fazendo, mas pelo seu estado. A questão de ser saudável e ser feliz, ser contente, também tem a ver com o que fazemos, o que se faz. Nós podemos fazer algo que nos traz saúde. Em mais que um lugar, nas escrituras bahais, Abdu'l-Bahá, por exemplo, diz que uma das melhores maneiras de sobreviver à tristeza e sofrimento é ajudar os outros. Aqui, essa imagem poderia ser sobre o eu saudável da mulher à direita ou a mulher à esquerda. A gente não sabe quem está com quem, que não podemos dizer que simplesmente porque um é mais jovem, evidentemente está ajudando o outro. Não. A senhora à esquerda pode estar dando conselhos sobre a uma filha ou neta que vai se casar, ou está falando para ela como preparar um prato. Nós não sabemos quem está ajudando quem. Então, isso pode ser visto de duas pessoas sendo saudáveis e não necessariamente um ajudando o outro. Atividades específicas também, com fins construtivas, nós estamos vendo, para mim, esse é um estado de pessoas num momento saudável. Vocês provavelmente vão reconhecer esse senhor. Então, eu estou mostrando, eu vou falar quem ele é, todos vão lembrar. Esse senhor é Jimmy Carter, era presidente dos Estados Unidos, 1976 a 80. Então, eu não quero falar nada político, nem sei, não tenho certeza qual o partido dele, o que ele fez. Eu estou falando do que ele está fazendo hoje, aos 90 e tantos anos. Ele tem um sem fim, tem a Fundação Carter, tem um sem fim de atividades, junto com sua esposa, que ainda vive também, um senhor bem mais que 90 anos, que eu me lembre. Uma das atividades, ele ajuda a construir casas para pessoas carentes. Então, antes do dia dessa foto ser tirada, ele teve uma queda
tem 90 e tantos anos, teve uma queda, se machucou. Se vê aqui que ele está machucado. Mas está lá ajudando, dando mão, literalmente, para a construção dessas casas. Ele estava lá no sítio da construção, trabalhando. Esse é um ser num momento saudável. E eles têm muitas essas atividades, agora ele junto com a esposa, então esse para mim é um exemplo de alguém sendo saudável, alguém sendo feliz, alguém realizando sua função verdadeira, mais profunda. E está todo machucado, tá com aquela idade toda, provavelmente está trabalhando bem mais lento que os outros que estão aí, mas está sendo saudável. Como é que nós educamos as crianças da nossa sociedade, os nossos filhos, os nossos netos? Então, os momentos que nós mostramos para eles como momentos felizes, momentos onde nós estamos plenos, estamos com saúde. Claro que tem a ver com como nós nos vemos. Então, alguém puramente materialista não vai ver isso como um momento de saúde e bem-estar. Aí sim, aí tem que estar à beira da piscina ou na Disneylândia. Agora, olhando com um olhar mais profunda, mais abrangente, mais completa, mais elevada, uma visão mais elevada ao ser humano, à sociedade, isso sim, você poderia dizer, olha, que momento pleno, que momento de saúde. Esses são duas crianças que estão sendo educados para viver uma vida saudável. Isso, por exemplo, será que isso é um momento de saúde? Imaginando o eu saudável. Olha, uma criança está triste, está magoado por algum motivo, está sofrendo, está por baixo. E a outra criança procura ele, senta e está tentando, aparentemente, aliviar um pouco o sofrimento, a mágoa dele. Será que nosso olhar próprio, nosso olhar interno para um eu saudável, será que visualiza esses momentos em que nos conectamos, momentos em que nosso interesse, nosso desejo, nosso lado emocional é virado para o bem-estar de outro? Ou seja, o momento do eu saudável é um momento em que nós estamos em segundo plano, nós estamos em terceiro plano, o interesse de outros está à nossa frente. Esse é motivo para reflexão e pode ser, eu acho que só essa pergunta poderia ser discutida no grupo por um par de horas. Mas um exemplo de um ajudando o outro, dando atenção para o outro, que é menor ou é mais, talvez é mais indefesa, é mais vulnerável, mas um momento que encaixaria na visão de um eu saudável, espiritualmente derivado. Isso pode tomar várias formas. Claro que nem sempre é assistencialismo. Nós olhamos para questões que têm a ver com o meio ambiente, com o ambiente ao nosso redor. Aí atenção a pessoas que, de algum modo ou outro, precisam de acompanhamento, e algo que talvez nos une mais ainda é um modo muito específico de ajudar os outros, ou seja, a educação.
talvez sejam poucas as pessoas que dizem que quando eu visualizo o eu saudável, além da meditação, além do exercício, alongamento, além de dormir, além de dieta, dieta saudável, além de tudo isso, de ajudar os outros, eu me vejo ajudando a educar os outros, ou ser educado, a edificar a sociedade, a dando atenção àqueles que mais precisam, a criar pessoas com habilidades, a ensinar o pouco que eu sei para os outros. Essa foto é muito interessante, gente. Essa foto é da Arábia Saudita. Então, nós estamos falando de grupos entre nós que, de algum modo, são discriminados, têm uma vida mais difícil, têm mais barreiras que a sociedade põe para eles. Esse é uma foto de uma mulher na Arábia Saudita ensinando a outra a dirigir, que até pouco tempo atrás era proibida as mulheres dirigirem na Arábia Saudita. Eram assim muitas outras coisas, não era só uma questão de poder pegar um carro ou não. Eu acho que a questão de não poder dirigir era um sintoma de algo bem mais profundo, bem mais forte, e a simbologia de poder dirigir também é igualmente forte, porque mostra o surgimento da mulher. Então, uma mulher estava ajudando o outro a se levantar, a se afirmar nas atividades do dia a dia e, na última análise, na sua postura, no seu valor como ser humano. Então, eu não queria entrar hoje e dar uma prescrição de como é assim que se imagina o eu saudável. Eu quis mostrar alguns contrastes, ilustrar um pouco a pressão que existe da parte da sociedade. De modo geral, não é uma pressão para o positivo, e as muitas abordagens que nós podemos ter, os muitos modelos e conceitos que nós podemos ter para imaginar e visualizar um estado saudável para nós. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós que agradecemos, querido. Muito bom. Amigos que queiram fazer perguntas ou colaborar com o tema, sintam-se à vontade. Esse espaço é para a gente. Lembrar de abrir o microfone. É um tema mais de contemplação, né? Felizmente, o tema de hoje não tem muita polêmica, comparado com aquelas primeiras sessões nossas, que eram questões da pandemia mesmo. Esse é bem mais tranquilo. Cris, gostaria de falar? Eu ia agradecer e falar que, às vezes, muita gente fala, você está magra, não está nada saudável, enquanto o outro que está gordo está completamente doente. Essa coisa de estereotipo, um está magro, outro está gordo, só porque o está magro está doente, o gordo poderia estar saudável, mas está doente, às vezes, ao contrário, tanto faz. É muita coisa de crenças que a gente leva, no sentido, a pessoa assim tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Antigamente, a pessoa bonita tem que ter um peito grande, agora já não é mais peito grande, tudo é época, é crença, tudo é
Sociedade fazendo as coisas, não é, Darius? Sim, eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é escolher as pessoas cujas opiniões são importantes para nós, cujas É opiniões são verdade. válidas. Nós não É. podemos dar a todos, tem que escolher bem, Aham. não que eu, outra pessoa, seja acima dos outros, mas quem nos vamos deixar influenciar nosso pensamento, nosso estado emocional, tem que ser alguém de confiança, tem que ser alguém que vai Com certeza. acrescentar alguma coisa. Mas a gente percebe quando a pessoa está doente que os olhos ficam sem brilho, a feição abaixa, tem um andar muito caído. Isso mostra que tem alguma coisa, ou doença, ou preocupação, ou ansiedade. Quando a pessoa está bem, os olhos estão alegres, a disposição de fazer alguma coisa é vital. Há muita diferença num comportamento de uma pessoa boa, em boa saúde, e outra pessoa que está com problema, ou com saúde ou não. Eu acho que essa questão do eu saudável tem a ver com equilíbrio também, né, Darius? Com certeza. A gente encontrar equilíbrio em várias partes da nossa vida, né? Social, espiritual, material, humana. Então, esse aqui eu acho que é o grande desafio, né? Encontrar. Ou a gente às vezes vai muito para um lado, ou vai Ou vai muito para o outro. para o outro, né? Encontrar esse equilíbrio. Eu nem consigo imaginar como alguém teria saúde sem equilíbrio. Eu acho que o desequilíbrio e a saúde são contrárias, não cabem juntos. Agora, eu tive hoje um depoimento, só um exemplo de uma senhora que falou hoje que o avô dela está com 103 anos, lúcido, mas que ele não anda, não enxerga, não escuta. Aí é a idade. Também com 103 anos. Pode falar, Aninha. Desculpa. Não, a Git que está querendo falar, a Mary também está querendo falar. Tá bom, Não, desculpa. já que não tem perguntas, eu queria me referir a essa questão de visualização que o Dr. Darius falou. É realmente muito poderoso. Eu, quando estava mesmo assim no auge da doença com câncer, uma das médicas que me tratava me ensinou a fazer visualização, no sentido de que os glóbulos brancos estavam, quer dizer, destruindo as células cancerosas, e eu estava visualizando que, então, essas células cancerosas eram mortas e expulsas. E eu lembro que, no início, eu não conseguia fazer a visualização, porque eu pensava, puxa vida, essas células são minhas células, como é que eu vou expulsar as minhas células? Isso não é legal, não posso fazer isso. Aí me veio o exemplo dos rompedores do convênio. É interessante como que isso funcionou na minha cabeça. Eu pensei da mesma forma que quando alguém rompe o convênio, ele é afastado do corpo sadio da comunidade, então eu tenho o direito, sim, de expulsar as minhas células que estão doentes e estão me fazendo tão mal. E olhei, a partir daí funcionou maravilhosamente bem. Eu acho que, além das orações, claro, um dos fatores que me ajudaram na cura foi a questão de visualização. Então, eu queria reforçar essa ideia do médico de que a gente, se vendo saudável, se sente bem melhor, com certeza. Muito bom. Muito obrigado, dona Guite. Isso foi muito É uma interessante. experiência, então, acho que tem certo valor. Claro, É claro. muito interessante mesmo. Relembrar que o médico hoje, ainda mais o médico alopático, é treinado
para ver doença e pensar em doença, e boa parte sob uma ótica materialista. Então, muitas vezes, a aprendizagem importante que nós temos sobre a saúde e não sobre as doenças, esse médico, por exemplo, esse conselho tão importante que ela ou ele deu. Não, bom, ela era espiritualista. Desde o início, ela fez assim um desenho para mim. Ó, você vai ter que trabalhar no físico, no espiritual, na cabeça também. Então, quer dizer, cada área você vai ter que trabalhar para curar. Ela aprendeu isso de outra linha, e não da medicina ocidental. Sim. Ela tinha formação de médico, mas depois ela tinha feito vários outros cursos, inclusive medicina natural e coisas assim, psicologia. Obrigada, o que eu ia querida. comentar Sim. Era esse aspecto mais coletivo da saúde que o Darius trouxe, que eu achei muito interessante, né? Realmente, quando a gente fala em saúde, geralmente a gente pensa no indivíduo, né? Naquele corpo complexo e o que a pessoa tem que fazer individualmente para se manter saudável. E às vezes isso até é uma coisa de gerar até uma certa culpa, né? Ah, mas você não come direito, você não tem bons hábitos, você... E, na verdade, a gente tem todo um aspecto coletivo também, de como a gente se visualiza como parte de uma comunidade saudável, como uma família saudável, como uma sociedade saudável, que tem esses hábitos e reproduz essa visão de saúde de um aspecto mais coletivo, que muitas vezes é deixado de lado, né? Eu achei muito interessante o que o Darius colocou dessas imagens de saúde, que se realmente a gente fizer uma busca vida saudável, geralmente é uma pessoa cuidando dela mesma, né? E não cuidando dos outros e fazendo essa devolutiva. Porque, às vezes, mesmo quando você tem alguma enfermidade, mas você continua, né, atuando dentro de um coletivo saudável, você também ganha mais saúde de uma maneira geral, né? Mesmo tendo algum distúrbio, sei lá, fisiológico ou psicológico, ou o que quer que seja, mas a gente se torna mais saudável no coletivo, né? Vocês sabem quanto tempo na vida de Marta Ruth, quanto tempo entre o diagnóstico do câncer dela